O Egito estava devastado, e Azazel, depois de ver seu império destruído, decide libertar os israelitas, já que os egípcios estavam apavorados temendo mais mortes. Os israelitas então partem do Egito, mas não sem antes saquear os egípcios. Todo o ouro, prata, vestuário e objetos valiosos foram roubados pelos israelitas, que se aproveitaram do completo caos que acometia o Egito. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Socote, em número de 600.000 homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Tal passagem foi descaradamente alterada, como os egípcios entregariam todo o seu tesouro aos israelitas como objeto de favor, sendo eles os responsáveis pelos males que recaíram sobre eles? A verdade é que os egípcios, fragilizados e em choque devido ao caos e morte de seus filhos, se sentiram ameaçados pelos israelitas, não sobrando alternativa do que deixá-los tomarem a riqueza que possuíam, pois temiam sofrerem ainda mais os castigos infligidos por eles. Assim Israel, cumprindo o pacto que fizera aos patriarcas no passado, retira seu numeroso povo do Egito, para então o levar ao deserto, onde os escravizariam à sua adoração. Azazel, furioso por ter sido derrotado, ainda faz uma última tentativa de combater Israel e destruir seu povo, mas novamente sofreu outra derrota, quando Moisés, por intermédio dos anjos caídos, abre o mar vermelho para seu povo passar e consequentemente o fechamento do mesmo sobre o faraó e seu exército, demonstrando quem é o caído mais poderoso da terra. Moisés então conduziu todo o povo pelo deserto, mas quando havia se passado um mês, desde a saída do Egito, o povo começou a se queixar contra Moisés, preferindo inclusive a morte do que acompanhar Moisés pelo deserto, pois vagavam sem parar pelo deserto, não havia comida, água, e o povo até chegou a cogitar a retornar ao Egito, onde segundo eles tinham vasta alimentação. Disseram-lhes: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. O Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Pô-lo-ei desse modo à prova, para ver se andará ou não segundo minhas ordens. Israel então decide dar uma espécie de alimento a eles, o maná, que segundo Moisés era o pão do céu. Este maná aparecia todas as manhãs, e os israelitas tinham que recolher todos os dias, menos no sábado, e eles se alimentaram disso durante os 40 anos que permaneceram no deserto, e por isso os judeus tinham a crença de que seus antepassados foram alimentados por Deus, e que por tal motivo eram um povo santo, guiado e nutrido por Deus. Foi por isso que o Messias disse claramente a eles que o pão de que se alimentaram não procedia do Pai, pois o verdadeiro alimento do Pai conduz à vida eterna, diferente do maná dado por Moisés, o qual conduziu à morte, já que aquele povo não estava se nutrindo da palavra do Pai, mas sim do falso Deus desse mundo. Disseram-lhe: Pois, em que sinal, fazes tu, para que o vejamos, e creiamos em ti? Que óperas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, o Messias: E na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do Pai é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E o Messias lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Veja que os judeus estavam céticos em relação ao Messias, já que segundo sua doutrina seus antepassados foram alimentados e guiados por Deus, recebendo a dádiva do céu, e por tal motivo acreditavam que era um povo santo, sendo que o Messias desmente Moisés e sua doutrina, que ele não deu o verdadeiro pão da vida, ou seja, a palavra do Pai, mas sim o falso pão de Israel, um pão físico, o que causou a morte espiritual dos israelitas. Não que alguém viu ao Pai, a não ser aquele que é do Pai, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. O Messias deixou claro que os antepassados deles comeram do maná e morreram, se referindo não à morte carnal, mas espiritual, que eles não herdariam a vida eterna, e ainda complementa que ninguém viu o Pai, a não ser ele, o qual veio do Pai para o revelar ao mundo, revelando que o Deus adorado no deserto, que aparecia aos seus pais e os alimentava, não era o Pai. Por tal motivo não acreditavam no Messias, pois estavam cegados pela falsa doutrina de Moisés e de seu falso Deus. Da mesma forma é a alusão à fonte de água dada por Moisés ao povo para beber, e que os judeus acreditavam ser a água da vida, a água de Deus, a qual recobrou a vida do povo israelita a prosseguir para a terra prometida, mas que o Messias diz claramente que a única fonte de vida procede dele, e não de Moisés. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
O Messias se refere ao fato dos israelitas sempre se queixarem a Moisés no deserto, clamando por sede, e ele para aplacar a fúria do povo fazia jorrar água do rochedo, mas esta água simbolicamente somente aplacava a sede carnal, já que o povo seguia Moisés no deserto, obedecendo sua doutrina mas sempre se queixavam, estavam exaustos, fadados, mortos espiritualmente, o fardo pesado deixado por Moisés e sua doutrina, mas o Messias espiritualmente diz ao povo que sua doutrina, diferente da de Moisés, faria que nunca teriam sede, pois é uma água viva, no sentido que leva a vida eterna e não a morte como a água de Moisés. O Messias ainda indaga aos judeus em relação ao episódio das serpentes enviadas ao povo, quando mesmo clamava de fome ao seu Deus. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Após tempos vagando pelo deserto e comendo apenas maná, já que estavam fartos do mesmo alimento, o povo novamente se voltou a rebelar contra Moisés e seu Deus, ao ponto de Israel se enfurecer e mandar serpentes venenosas atacar seu povo, matando milhares de pessoas. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Após o povo se arrepender e pedir clemência a Israel, este decide salvar seu povo, e ordena a Moisés a fabricar uma serpente de bronze, a qual posta num madeiro no meio do acampamento, curaria todos aqueles que se prostrassem a ela. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Esta serpente de bronze representa o próprio Israel, a antiga serpente do Éden. Como ele queria total submissão a seu povo, ele ordena que o mesmo o adore na figura da serpente. A religião mais tarde assimilou esta serpente à morte do Messias no madeiro, o que é totalmente errôneo, já que a serpente representa Israel, Satanás, sendo adorado por seu povo, ao contrário do Messias que não recebe adoração e nem foi levantado em um madeiro para que nós fossemos salvos, pois a salvação vem de sua palavra e não de sua morte, a qual foi em decorrência de sua palavra de salvação trazida a esse mundo. O Messias mais uma vez confirma que o Deus dos israelitas não era o pai, indagando-os: qual pai daria uma serpente a seu filho quando este clama de fome? Se eles sendo maus dão coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai dos céus, bastando pedir. Assim o Messias mais uma vez desmascara o falso Deus deles. E várias foram as ocasiões que Israel enviou pragas para matar seu povo, o qual constantemente se queixavam da escravidão que passavam no deserto. Israel havia simplesmente tirado seu povo da escravidão do Egito para a escravidão do deserto, e essa ainda pior, já que passavam fome, sede, sempre eram castigados e mortos por seu Deus. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, os alhos bravos, as cebolas e os alhos. Agora nossa alma está seca. Não há mais nada, e só vemos maná diante de nossos olhos. Após muita queixa de seu povo, Israel decide dar-lhes outro alimento, carne, através de codornizes, mas ao ver o povo comemorar por terem outro alimento e poderem se fartar, Israel se enfurece e envia uma praga para matar boa parte do povo, afinal ele é um Deus sádico. Ainda a carne estava nos seus dentes, e ainda não estava mastigada, quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor feriu o povo com um grande flagelo. Conduta totalmente oposta à do Messias, o qual sempre alimentava o povo, por meio do milagre da multiplicação, aos que iam em suas pregações, mas como se trata de Israel, este doutrinava seu povo através do medo e obediência, tanto que por diversas vezes Israel cogitou destruir todo o povo, tamanha era a rebeldia deles pela doutrinação forçada de Moisés. Perceba que a história dos israelitas no deserto é uma cópia oposta ao plano de salvação do Pai, onde Israel, o Deus único, guia seu povo pelo deserto, em busca da terra prometida, fazendo alusão ao reino do Pai, o deserto sendo sua doutrina, a água de Moisés, fazendo alusão à fonte de vida do Messias, bem como o maná, fazendo referência à palavra do Messias, o pão que alimenta os famintos de espírito. Tudo foi uma cópia oposta, onde Israel doutrinava seu povo no pecado, na doutrina da carne, guiando a uma terra prometida deste mundo, enquanto o Messias doutrina o amor e salvação no reino eterno prometido pelo Pai. Como o Messias veio em nome do verdadeiro Pai, logo ele agiu ao oposto do falso Deus de Israel, e isso se comprova através de seus milagres. Veja que Moisés abriu o mar para matar os egípcios, enquanto o Messias acalmou o mesmo para salvar seus discípulos. Enquanto Israel matava seu povo que o acompanhava no deserto e que clamavam de fome, o Messias sacia a fome do povo que o acompanhava. E enquanto Moisés conduzia seu povo à escravidão e morte no deserto, o Messias conduz o povo à liberdade e vida eterna.